brasilianíssimos, tudo bem? Hoje estamos com mais um episódio da série Mulheres Brasileiras na Itália. Conheça a verdadeira face das habitantes que vivem aqui. E aí, ficou curioso para conhecer mais essa extraordinária mulher? Mas antes, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e dá um like nesse vídeo. Hoje vamos contar a história de uma verdadeira guerreira chamada Lindara Costa. Teve um início de imigração conturbado. Já no avião, foi roubada por um italiano, enquanto estava desmaiada. Ela veio com um grande sonho na bagagem, o sonho de fazer a sua pós-graduação na Itália. Mas esse sonho virou pesadelo. Dentro da universidade, ela acabou sendo molestada por um professor, mas apesar dessa triste história, ela conseguiu reverter a situação, se tornando líder de imigrantes no sul da Itália. Essa história teve realmente um final feliz e vale a pena você assisti-la até o final. Olá, eu sou Lindara Nobre Costa. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro aqui na Itália há muito tempo. E a minha história de imigração, como muitas imigrações, ele é feita de altos e baixos, né? E essa montanha russa enorme que é imigrar faz com que a gente sofra, né? Sofra e deixa algumas lágrimas na estrada mesmo. Mas a gente encontra também muitas flores e flores perfumadas. Então, foi no dia 30 de agosto de 2006 que eu entrei no avião. Deixei a família toda no aeroporto. Minha mãe com o coração pequenininho, sabe? E com vontade de fazer coisas que eu nunca fiz e conhecer pessoas que eu não conhecia e aprender uma nova língua e se eu não pegasse essa oportunidade, para mim ia ser assim, podia ser interpretado como um momento de jogar fora uma oportunidade. Eu tinha 29 anos e eu acho que fazer uma experiência no exterior poderia ser uma coisa interessante para mim. E foi assim que eu fiz. Deixei 2 matrículas do Estado, né, públicas, eu era funcionária pública, e resolvi me aventurar bancando ir para fora do Brasil. Quando eu cheguei aqui, não foi assim como eu esperava não, sabe? Esse estereótipo que a gente tem, tipo, como são os americanos, como são os africanos, como são... E eu tinha uma ideia na minha cabeça de como são os italianos, né? E aí, quando eu cheguei em Roma, né, eu tive o desprazer de me sentir mal, né, no avião. E aí, a pessoa que estava do meu lado, que viajou comigo 12 horas, do meu ladinho, a gente bateu papo, foi a pessoa que possivelmente me roubou. Ela levou minha bolsa, com todo o dinheiro que eu tinha na bolsa, documentos, o meu passaporte com o meu visto. E aí, foram 3 horas para tentar fazer a denúncia na polícia. Porque ninguém falava inglês, ninguém falava espanhol e eu não falava o italiano. Confesso que nesse dia eu fiquei pensando assim, meu Deus, acho que eu não vou... O que eu vou fazer agora, sem nada, né? Me roubaram 4.000 euros. E vocês sabem, né? Juntar 4.000 euros para quem vem de uma classe média baixa, morando no Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro, 4.000 euros em 2006, era muito dinheiro. E eu não podia dar essa delusão à minha família, porque na verdade eu não queria, porque eu não sonhava sozinha, sabe? Eu trazia na minha bagagem o sonho de tanta gente, o sonho de todo mundo. Os meus amigos me apoiavam e me apoiavam a minha família, me apoiava os meus alunos. Então, eu não estava sozinha. E foi justamente porque eu não estava sozinha que eu resolvi encarar e tentar resolver o problema dos documentos e roubados e chegar na Calábria. E aí eu fui para Calábria com a ajuda de uma brasileira. E foi assim, quando eu cheguei aqui,
eu percebi que muitas coisas não eram exatamente como eu imaginava, né? Eu esperava um tipo de acolhimento diferente e esperava que as pessoas fossem diferentes, essa é a verdade, né? Mas eu tive algumas surpresas, né? Quando eu comecei no mundo acadêmico, me apresentei para fazer, né, o curso, o curso que eu era escrita, o curso não estava mais. Eles falaram, não, a gente não tinha número suficiente para fazer o curso, e aí a gente desistiu do curso, a gente cancelou o curso, mas ninguém me avisou. E aí o que eu ia fazer? Voltava para casa ou recomeçava uma outra história? E foi isso que eu fiz. Eu decidi, então, embarcar em uma outra experiência acadêmica e continuar aqui na Itália. Depois de 3 meses, obviamente, estudando a língua italiana todos os dias e sofrendo, né, com as questões culturais, porque de primeiro impacto a gente acha legal e acha ruim. Pelo menos foi essa a minha experiência. E aí, mas, assim, tristeza grande mesmo eu senti quando eu tive o desprazer de ter um professor que simplesmente, eu acho que ele odiava, ele odiava mulheres, né? E aí eu me encontrei numa situação assim muito complicada de ter uma relação interpessoal com uma pessoa que, né, ter uma relação com uma pessoa que não era uma pessoa boa, né? E aí, você sabe quando você participa de movimentos sociais? Eu era muito enganjada politicamente no Brasil. Eu fiz parte de movimento estudantil, fiz parte de políticas para mulheres, eu era da Pastoral da Terra, fui assim, militante do MST. Então eu achava assim que eu estava muito preparada para qualquer tipo de problema que eu pudesse encontrar, né? Mas eu não estava assim, eu achava que eu estava preparada, mas eu não estava preparada para o racismo. Eu não estava preparada para a discriminação. Não estava preparada para ser discriminada como mulher, como imigrante, como negra. E foi tudo isso. Eu era o estereótipo da exclusão, né? E esse professor, ele só queria me deixar fazer prova se eu concedesse, né? Se eu ajudasse a resolver algum problema dele. E quando a gente sofre a questão do assédio sexual, parte da gente não acredita, sabe? Não acredito que esse cara tá fazendo isso, né? Mas na verdade a gente tem que ter força para combater, né? E eu tava assim muito preparada, apesar da dificuldade, eu tava muito assim assustada, porque você sabe, a gente às vezes sai do Brasil, todo mundo fala, cuidado, italiano é muito, ele é mafioso, italiano é isso, italiano é aquilo. E eu também não queria, sabe, reproduzir os estereótipos, eu também não queria reproduzir nada, eu queria entender a situação e resolver aquela minha situação. E o que eu fiz? Eu procurei instituições, os órgãos competentes para fazer uma denúncia. E foi aí que eu recebi uma surpresa, né? Eu não me senti acolhida. Eu acho que muitas mulheres brasileiras passam por isso no Brasil também. Eu não me senti acolhida, mas eu não parei por aí não. Eu corri atrás e aí depois disso, dessa denúncia, eu acho que eu influenciei com que outras meninas, outras alunas denunciassem também, porque na verdade esse professor já estava na mira, né, dos órgãos competentes de algum tempo. Mas acreditem, não aconteceu nada. E eu não queria mais, sabe? Nem imaginar que outras pessoas, que outras alunas, que outras pudessem passar pelo que eu passei. E para nossa surpresa, essa pessoa que me molestou, ele tinha mais de 10 denúncias em outras universidades. Então, na verdade, foi só, né, o que aconteceu comigo foi a pontinha do iceberg, porque ele já fazia mal para muitas outras pessoas.
eu tive muita dificuldade de superar essa fase, sabe? Porque a gente, quando imigra sozinha, a gente não consegue perceber quem pode se tornar família, porque os amigos são famílias que a gente escolhe, né? Mas naquela época eu tinha 3 meses de Itália, não ia? Quem eram meus amigos? Quem são as pessoas? E aí, dentro dessa solidão e dessa tristeza, desse medo mesmo, né, que eu tinha, eu procurei professoras, eu comecei a me informar e eu encontrei professoras, um centro de atendimento e de mulheres que tinha nessa instituição, e eu contei a minha história falando para elas que eu queria ajuda, que eu precisava de ajuda. E foi assim que começou a minha relação com essa instituição. Foi através da dor. Eu resolvi contar o que eu sentia, mas eu também queria decidir com elas qual era o melhor caminho para poder sair daquela situação. Curiosamente, eu me senti mais forte com elas, porque a gente pôde contar uma para outra o que cada uma sentia. E aí, para minha surpresa, algumas delas tinham vivido a mesma experiência que eu tinha vivido naquela mesma instituição. E eu fico pensando, e tenho certeza disso até hoje, que quando a gente decide viajar sozinha e a gente é mulher, e mulher imigrante, a gente fica muito mais vulnerável, né? Se torna uma presa muito fácil para quem quer jogar, para quem quer brincar com as pessoas. Mas aí eu consegui superar esse percurso que não foi fácil, porque eu tinha muito, muito medo de que alguma coisa acontecesse comigo. Depois desse susto grande, eu não sabia bem se eu queria mesmo continuar aqui, sabe? Mas como a cidade era uma cidade cheia de imigrantes e tinha muitas histórias, porque no final das contas você fica conhecida. Eu fiquei conhecida e aí o inverno estava chegando e aí eu falei, vou criar uma coisa que possa se tornar um espaço que as pessoas possam falar, né? E aí foi assim que eu criei a Ciranda Cultural. A ciranda, pra gente que é brasileira, sabe que é uma brincadeira de criança, né? Mas a Ciranda Cultural tinha esse objetivo. Estar em roda, estar em círculo e poder colocar no meio da roda tudo que a gente sentia, todos os nossos sentimentos, as nossas dores, os nossos traumas. Mas isso de uma forma poética. E aí foi com leituras de poesias. A maioria falava diferentes línguas e a gente não falava muito bem italiano. Então a gente falava entre um italiano e também falava em inglês. E saíram coisas, experiências maravilhosas. A gente analisou música, a gente cantou junto, a gente riu e chorou a dor do outro, né? A gente aprendeu a acolher, a abraçar essa dor que não era só nossa, era de outras pessoas também. Mas a gente ajudava essa pessoa a levantar. E para mim foi encontros terapêuticos praticamente, porque na verdade a ciranda tinha um caráter cultural, mas analisar uma fotografia de Sebastião Salgado, por exemplo, pra gente, foi algo fundamental para falar de quem eram aquelas pessoas da foto e onde eu me encontrava naquele contexto. E foi assim, entre uma ciranda e outra, que eu fui formando uma nova Lindara, né? Uma Lindara que não era mais aquela do Brasil, mas que também não era italiana. E essa é a minha nova identidade como Lindara imigrante. Que na verdade eu tenho dificuldade até hoje, sabe? Mas a Lindara imigrante, ela não tinha muita certeza que ela poderia amar a Itália. Bom, quando passou essa fase difícil, né, de a gente superar a questão do assédio sexual, eu tive que me adaptar também, não só a essa realidade, a essa situação, né? Eu tive também que me adaptar culturalmente àquela sociedade, a essa sociedade italiana, né? E assim, uma sociedade italiana do sul da Itália, porque cada parte da Itália tem uma característica, né? E o sul, infelizmente, é visto como um lugar muito fechado do ponto de vista cultural. Em algumas situações eu acho que tem até um pouco de verdade nisso, mas
para quem saiu do Rio de Janeiro, uma cidade grande, cosmopolita, e vim parar numa cidadezinha do sul, isso quer dizer que eu tive que passar algumas provações e reaprender a lidar com os outros e aprender a lidar com as dificuldades. Eu achava um absurdo a gente não ter ônibus, eu achava um absurdo o trem ter essa precariedade, né? Eu achava um absurdo, acho até hoje, às vezes algumas linhas de ônibus pararem às 7h30 da noite. Mas o que fazer? Eu estava lá, eu estava aqui, né? E eu tinha que conviver com essas diferenças, né? E descobri que eu morava num lugar onde o estereótipo sobre a mulher brasileira é muito pesado, porque o estereótipo é uma coisa ruim, né? Então, ser mulher negra brasileira me fazia... não me abria portas, ou senão tinha a possibilidade de que me abrissem portas erradas. Então eu tinha que estar muito atenta, e o fato de ter que estar sempre muito atenta e prestar muita atenção no que você fala e não poder confiar em ninguém deixa a gente com o coração mais apertado e mais rígido, né? Porque a gente não pode confiar. E aí, não confiar significa não se envolver, não se misturar, não se deixar levar. E eu não sou assim, né? Eu não queria viver em gueto, não queria viver só entre os imigrantes, que para mim foi uma experiência fundamental. Então eu tinha um grupo das amigas de professoras universitárias, né? E tinha um grupo de imigrantes que seguiam a ciranda. Mas eu queria mais. Eu queria mostrar para essa cidade de que a gente não pode ficar quieto. E que tem muitos imigrantes que têm uma escolaridade muito maior do que os outros. Estudar, a gente fala outras línguas, a gente tem uma série de outras habilidades. E que, infelizmente, muita gente tem uma ideia errada, né? A gente não veio para roubar marido de ninguém, a gente não veio aqui para poder roubar emprego de ninguém. A gente, como muitos italianos fizeram muitos anos atrás, né, alguns séculos atrás, muitos imigrantes italianos chegaram no Brasil, chegaram no Canadá, chegaram na Argentina, como chegam em tantos outros países hoje também. Por que não aceitar, né, essa diferença? E hoje a luta é um pouco essa até hoje, né? A luta é essa. Porque eles falam de integração. Integrar é você aceitar as regras de uma pessoa, né? Ou de uma sociedade. E integrar, para mim, é a gente se encaixar, né? É a gente se adaptar de forma paritária às diferenças do outro. Que, por sinal, não só a minha experiência, mas a experiência de tantas outras pessoas, não é uma coisa fácil. Não é fácil para mim, mas também não foi fácil para os italianos. Não é fácil para eles, né? Depois que eu tinha decidido ir embora daqui, foi muito engraçado, porque eu tinha decidido ir embora da Itália. Eu falei, não, acabou meu tempo aqui, eu não vou conseguir quebrar esse curso, e decidi ir embora. Aí eu cheguei no Brasil e falei com a minha mãe, eu vim para ficar, eu não quero mais voltar para Itália. E minha mãe falou, mas como? Mas como você não vai voltar vai para lá? Acaba o que você começou e volta para casa. E foi assim que eu voltei, em 2010. Eu voltei em 2010 para a Itália e alguns dias depois eu conheci o Luca, que hoje é meu marido. E aí o que a gente faz? Quando o amor chega, não tem para onde correr, não. E foi assim que aconteceu comigo. Eu me apaixonei por uma pessoa da mesma cidade onde eu estava e eu nunca tinha encontrado com ele antes, né? E eu consegui eu me permiti conhecer ele e me permiti viver uma história de amor. E uma história de amor que dura até hoje, né? E isso é muito bom, porque eu aprendi com ele que muita coisa a gente pode trocar e a gente pode aprender e perceber e mudar, né?
E eu fico muito feliz de perceber, de entender mesmo que imigrar é uma dor que eu vou ter para sempre. Eu falo uma dor porque começou com uma dor e hoje está cicatrizada, mas a marca está lá, né? Eu geralmente falo que eu não tenho não sei onde está o meu coração, porque na verdade eu morro de saudade do Brasil, mas eu não sei se eu voltaria a morar no Brasil. Mas eu também tenho muita vontade de deixar a Itália. Eu tenho muita vontade de poder fazer uma outra experiência fora da Itália, né? Então meu coração ainda está aberto e as expectativas ainda estão abertas, né?